Olá, prezados alunos, dando seguimento à nossa disciplina, hoje nós falaremos sobre a ecologia da população. E quais são os temas que nós falaremos hoje sobre a ecologia da população? Primeiramente, vamos falar sobre o conceito da população, quais as propriedades da população, os seus mecanismos de regulação e, por fim, a genética da população. E qual é o conceito de população? Qualquer grupo de organismos da mesma espécie que ocupam um espaço particular e funcionam como parte de uma comunidade biótica. Os membros de uma população podem apresentar 3 formas de distribuição no seu habitat. Pode ser ao acaso, uniforme ou agregado. A distribuição ao acaso é aquela em que a posição de cada indivíduo é independente da de todos os outros, comum entre espécies de plantas e animais que vivem isoladas, pois representa uma forma de proteção relativa contra predadores, visto que a posição atual da presa é imprevisível e não fornece ao predador nenhuma informação sobre onde estarão os outros. O outro tipo de distribuição é a distribuição uniforme. Essa é menos frequente na natureza. Nela, os indivíduos estão igualmente espaçados entre si, como as árvores de uma plantação. Surge como consequências da alelopatia e da competição. E, por fim, temos a distribuição agregada. Apresenta algumas vantagens adaptativas em relação à distribuição uniforme, pois facilita a defesa coletiva contra predadores e o encontro do parceiro sexual. Possuem como desvantagem a facilidade no contágio de doenças e promover o esgotamento rápido dos recursos ambientais. Aqui nós temos uma figura que está demonstrando esses 3 tipos de distribuição que nós falamos no slide anterior. Nesse primeiro aqui, os indivíduos estão em população agregada, você vê que eles estão agregados aos montinhos aqui. Aqui eles estão homogeneamente espaçados e aqui eles estão distribuídos aleatoriamente. E quais são as propriedades da população? Uma população tem diversas propriedades, que nós podemos citar entre elas a densidade, a natalidade, a mortalidade e a distribuição etária. A densidade populacional é o tamanho de uma população em relação à unidade de espaço definido, por exemplo, 200 árvores por hectare. É uma medida de densidade populacional. Ela determina o grau de influência de vários fatores que alteram o equilíbrio populacional, provocando flutuações ou eventos esporádicos de explosão populacional ou de sua quase extinção. Os principais fatores que dependem da densidade são competição, predação, parasitismo e a composição etária. A competição. Quanto maior a densidade, maior é a competição intraespecífica e mais severo o seu efeito, chegando a aumentar a taxa de mortalidade, porque os indivíduos vão estar competindo entre si por determinado alimento, por exemplo, né? Na predação, os predadores regulam sua atividade de acordo com a densidade das presas, conseguindo frear o crescimento repentino da população de uma presa. Já o parasitismo é quando a densidade aumenta. Espera-se que a distância entre os indivíduos diminua, facilitando o contato entre eles e a disseminação de parasitas e de doenças provocadas por eles. E a composição etária, que é a distribuição por faixas de idade dos indivíduos que compõem a população e revela a fase da vida em que eles são mais suscetíveis à ação dos fatores ecológicos. Populações com tamanho constante possuem uma composição etária fixa, com pequenas diferenças percentuais entre indivíduos jovens e adultos. Já populações em crescimento possuem uma predominância de indivíduos jovens. Então, esses são alguns fatores que, como a gente relatou, dependem da densidade, né? Vai ter a competição,
A predação e o parasitismo e a composição etária. Todos eles têm alguma relação com a densidade. Outra propriedade da população é a natalidade, que é a capacidade de uma população de crescer por meio da reprodução. Equivale à taxa de nascimento do estudo da população, a demografia. Temos dois tipos, natalidade máxima, que é absoluta ou fisiológica, e a natalidade ecológica ou efetiva. Na natalidade máxima é a produção máxima teórica de novos indivíduos sob condições ideais. Não tem fatores limitantes, sendo a reprodução limitada apenas a fatores fisiológicos. Já na natalidade ecológica ou efetiva, é o real crescimento populacional sob a condição ambiental de campo real. Então, nessa aqui é uma ideal e esse aqui é o que realmente acontece. A mortalidade quantifica as mortes dos indivíduos na população. Equivale à taxa de mortes na demografia. Também pode ser expressa como o número de indivíduos que morrem em um certo período. Também a gente relata dois tipos, a mortalidade ecológica ou efetiva e a mortalidade mínima teórica. A mortalidade ecológica ou efetiva é perda de indivíduos sob dada condição ambiental, varia de acordo com as condições de população e ambiente. E a mortalidade mínima teórica é a perda mínima sob condições ideais ou não limitantes. E a próxima propriedade da população, a distribuição etária. Ela influencia tanto na natalidade quanto na mortalidade. A razão entre os vários grupos etários em população determina o estado reprodutivo atual da população e indica o que esperar do futuro. Temos a população em expansão, a população estável e a população em declínio. Na população em expansão, temos muitos indivíduos jovens. Já na população estável, a distribuição está mais uniforme das classes etárias. E na população em declínio, já tem muitos indivíduos velhos. A estrutura etária pode ser expressa em termos de 3 idades ecológicas: a pré-reprodutiva, a reprodutiva e a pós-reprodutiva. Distribuição etária. O aspecto dinâmico do tamanho populacional. Depende do balanço entre a natalidade, a mortalidade, a imigração e a emigração. Uma população ganha indivíduos com os nascimentos ou a imigração e perde-os com a mortalidade e a emigração, e está em crescimento quando os ganhos forem maiores que as perdas. Então aqui a gente tem uma figura que demonstra o que foi relatado aqui no slide anterior, né? O tamanho populacional. Quais são os fatores que influenciam o tamanho populacional? A natalidade, a imigração, né, que é a entrada de indivíduos nesse ambiente, a mortalidade e a emigração, que é a saída dos indivíduos desse ambiente. Então, o tamanho populacional ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o aumento ou diminuição desses fatores. Tanto a natalidade como a imigração vai aumentar o tamanho populacional, porque estão entrando indivíduos seja pela natalidade ou seja pela entrada de indivíduos já nascidos, ou vai diminuir com o aumento da mortalidade ou da imigração. E quais são os mecanismos de regulação da população? Ecossistemas de baixa diversidade, fisicamente estressados ou sujeitos a perturbações extrínsecas irregulares ou imprevisíveis, o tamanho da população tende a ser influenciado por fatores físicos, como o clima e a poluição. Já nos ecossistemas com alta diversidade em ambientes benignos, baixa probabilidade de estresse físico periódico, como tempestades ou fogo, as populações tendem a ser controladas biologicamente e, pelo menos em certo grau, sua densidade é autorregulada. Existem algumas teorias ou escolas sobre a resistência ambiental. Tem a escola biótica, que propõe que para haver o equilíbrio no tamanho da população é necessária a intervenção de fatores bióticos, como a predação, parasitismo e a competição. Então, nessa escola, ela defende que esses fatores bióticos, como predação, parasitismo e a competição, eles existem para manter o equilíbrio do tamanho da população.
A escola climática sugere que fatores abióticos, principalmente os climáticos, têm forte efeito sobre as populações e estão diretamente relacionadas com a explosão populacional. A escola compreensiva reconhece como válidos as ideias das duas outras escolas, mas aplicando-as para diferentes tipos de ambientes e situações. Ela sugere que o ambiente seja dividido em 4 componentes: clima, alimento, outros animais e local onde vivem. A chance de uma população sobreviver ou multiplicar depende não de um fator, mas da ação combinada dos 4 componentes, podendo um deles se sobrepor aos demais. Então essa meio que é um misto das duas anteriores, né? Da biótica e da climática, porque ela utiliza esses 4 componentes como fatores que vão agir combinadamente para aumentar a chance de uma população sobreviver, né? Sendo que eles não atuam igualmente, podem um se sobrepor aos demais, né? O clima, o alimento ou outros animais. E por último, a escola autorreguladora, que afirma que a população regula-se a si mesma, independentemente da ação de fatores externos. Enfatiza a importância de fatores intrínsecos da população, ou seja, qualidade comportamental, fisiológica e genética dos indivíduos. Sugere-se que mecanismos genéticos combinados com a seleção natural regulam as populações. Desta forma, a autorregulação seria uma consequência do processo evolutivo, tornando a população mais adaptada para explorar o habitat onde vive. E o nosso último assunto dessa aula, que é a genética de população. É o estudo das mudanças na frequência genética e genotípica de dentro de uma população. A seleção natural é um processo evolutivo por meio do qual as frequências das características genéticas em uma população mudam como resultado da sobrevivência diferencial e do sucesso reprodutivo dos indivíduos que têm essas características. A evolução é a mudança dos atributos e características dos organismos, populações e espécies ao longo do tempo. E a genética de populações ajuda a explicar como as populações e, consequentemente, as comunidades e os ecossistemas sofrem mudanças evolutivas. A ação do ambiente sobre a variabilidade genética entre indivíduos na população resulta em uma adaptação que são características de um organismo que aumenta sua aptidão para sobreviver e reproduzir. A seleção natural expressa pelas mudanças em frequências genotípicas e fenotípicas nas populações é um mecanismo de adaptação ao ambiente. A base da adaptação ao ambiente local é a variabilidade genética dos indivíduos na população. Assim, a direção que a mudança toma, evolução, depende da estrutura genética dos indivíduos que sobrevivem e deixam para trás a prole reproduzida. Então, a genética da população ela vai relatar sobre a seleção natural, né, de como as populações se modificam geneticamente ao longo do tempo, sofrendo essas mudanças evolutivas para se adaptar ao ambiente onde vivem, para que elas consigam sobreviver e reproduzir. Aqui a gente tem uma figura que relata, né, essa seleção natural. Nós tínhamos aqui alguns coelhos de cores diferentes, os coelhos mais branquinhos, né, cores mais claras, e os coelhos com umas cores mais escuras. E aqui vem o predador e pega o coelho com mais facilidade de que ele consegue ver, né, que não tá como se ele não conseguisse se camuflar aqui na natureza, o coelho mais claro, então ele é uma presa mais fácil. E aí, o que acontece? Os outros coelhos, eles vão se reproduzir e vão fazer com que os próximos coelhos que vão nascer, né, na sua reprodução, eles já pegam a cor mais escura, de modo a facilitar a sua sobrevivência, né, dificultando a visão do predador e facilitando a reprodução e a sobrevivência desses coelhos nesse ambiente. Nessa outra figura, que também demonstra a seleção natural,
ela já fala aqui, né? As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. Então, nessa teoria, as girafas elas não teriam o mesmo comprimento do pescoço, né? O comprimento do pescoço era variável, alguns mais longos, outros mais curtos, outros medianos. E a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes dos pescoços longos, uma vez que estes conseguiam alimentar-se melhor do que a girafa de pescoço curto. Então, aquelas girafas que tinham o pescoço mais longo, elas conseguiam alcançar os alimentos, né, melhor, porque elas conseguiam alcançar ao topo das árvores, diferentemente das girafas com o pescoço mais curto. E, finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu essa evolução, de modo que ficaram só as girafas de pescoço longo. Elas foram se reproduzindo geneticamente, e a genética dominante ficou sendo as girafas do pescoço mais longo. E assim nós terminamos mais essa aula. Continuamos com as mesmas referências bibliográficas, né, para que vocês consigam acompanhar. Também colocarei nos documentos complementares mais alguns materiais para que vocês consigam se aprofundar no assunto. E por fim, terminamos com a frase de Charles Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, que é o que resume a questão da seleção natural.